de os advogados e partes venham se conciliar, da mesma forma que eu venho fazendo em todas as sessões anteriores. Sem som, doutor. Estou com calor. Sem som. Sim? Sem som. Alô? Oi? Senhor presidente. E sendo assim, a pedido da eminente desembargadora, A propósito da referência de Vossa Excelência à conciliação, primeiramente eu cumprimento a todos, muito boa tarde, e a propósito da referência de Vossa Excelência à conciliação, nós temos hoje um pedido para que o processo seja remetido ao núcleo de conciliação de segundo grau para tentativa de acordo. Pois não. O pedido do doutor Felipe, que está inscrito para sustentação, mas então eu sugiro que o processo seja enviado pela turma ao núcleo de conciliação de segundo grau para tentativa de conciliação. Pleno acordo. Pleno acordo. É o 2 da pauta física? É o quinto da pauta... 00209. 209/2014. Ah, que ótimo. Esse aqui, pode deixar que eu vou Vai remeter. Pedido. Assim se decide. Dando prosseguimento. Senhor presidente, Pois não. o senhor já vai fazer o pregão? Não, pode Já? fazer. Eu gostaria de fazer 2 registros. Pois não. De grande relevância. Eu gostaria de registrar que no dia 11 agora, a desembargadora Paula Cantelli, né, completa mais um ano de vida, né, desejando à ilustre desembargadora muita saúde, muitas alegrias, né, para conviver com sua família, né, no trabalho, com seus amigos. E assim também no dia 12, Vossa Excelência, né, também completa, né, mais uma etapa de vida, né, vamos assim dizer. Está regressivo. Desejar a Vossa Excelência, agora no dia 12, muita saúde, muita paz, né? Muita energia para continuar com esse bom astral que Vossas Excelências têm e que transmitem nessa 4ª turma, né? Com muita sabedoria, com muita competência. Desejar um feliz aniversário a todos. Eu gostaria de aderir, presidente, desculpa, Excelência, aderir aos votos. Pois não. Excelência, tem a vez. Obrigada. Nós gostaríamos de fazer nossas as palavras da juíza Maria Cristina e desejar a Vossa Excelência e a eminente desembargadora Paula saúde, felicidade, muitos anos de vida pela passagem dos seus aniversários e que estamos muito honrados com a riqueza que são Vossas Excelências aqui na turma, nos enriquecendo com o aprendizado que os senhores proporcionam. Muito obrigado. Muito obrigada. Desejamos a todos. Eu gostaria de aderir aos votos de felicidades, tanto para a desembargadora Paula, como para o desembargador Paulo, e em meu nome e do Ministério Público, desejar a ambos muitas felicidades, muita paz, muita saúde e força. Energia. E, além de tudo, muito acordo, né? Força, fé e coragem. Força, fé e coragem, né? Na atual conjuntura. Isso mesmo. Muito Doutora, obrigada. mais uma vez eu agradeço a mensagem da senhora, viu? Fiquei muito lisonjeado. Viu? Obrigada. Imagina. Senhor presidente. Doutor Posso concordar? Fernando Antônio Em Rocha meu nome Vasconcelos. pessoal e pelos advogados, Excelência. Muito obrigado. Não, eu gostaria ainda, presidente, agora fazer um registro de pesar, de imenso pesar, pelo falecimento no último sábado da mãe da nossa ex-presidente Maria Laura Franco Lima de Faria, dona Moça, que completou 100 anos no último dia 1º de julho. E Deus é que sabe, né? E decidiu por levá-la agora no último sábado. Então, foi uma coisa repentina, ela estava bem. E nós, então, queremos desejar à desembargadora Maria Laura, familiares, né? A nossa
externar a nossa solidariedade nesse momento tão difícil e gostaríamos que a família fosse oficiada dessa manifestação. Com adesão de todos, nossa plena adesão. Ministério Público, Excelência, a doutora Maria Laura também é egressa do Ministério Público, a gente tem uma grande amizade por ela, então eu gostaria de externar também os meus pêsames. A ela é família. Também. Doutor Fernando Antônio Rolho Vasconcelos. Simpática, né? Estava também, né? Diz que veio aí Você fez uma festa, no né? dia aí da produção da foto da Maria Laura, diz que ela veio. Não, eles fizeram uma festa de aniversário. Ah, de aniversário de 100 anos, foi? 100 anos. Eu vi alguém comentando uma festa, né? 100 anos. 100 anos, é. É Gente, muita ela coisa. Viveu 100 anos e um mês. Estava bem, né? Faleceu assim, repentinamente. Pois é, Ela mas aí- teve uma queda, ela caiu. A gente de idade E não pode cair de aí, idade. caiu e dentro de uma semana faleceu. A queda foi só desculpa. Foi. É verdade. Havendo quórum legal, invoca a proteção divina e declara aberta a sessão ordinária desta igreja, quarta turma, relativa ao dia 9 de agosto de 2017. Determina a retirada de pauta processo número 14, pauta física, número 001159, 2011, 144, 03, 009, a pedido da eminente desembargadora Denise Alves Horta. Esse aqui é do senhor, né? Esse é meu? Só um minuto, doutor Paulo, presidente. Não, perdão, esse foi incidente incidente de recurso repetitivo da TAP, Manutenção, Engenharia e Brasil, da minha relatoria. E também o processo de número 0011 015 70 2016, PJE, a pedido da eminente desembargadora. Esse é adiado. Adiado o processo antes referido, de relatoria da eminente desembargadora Denise Alves Horta, assim como o processo número 0010-364-52-2017, 5-0058 de minha relatoria. Fica adiado para a próxima sessão. Processo lá do senhor lá. Esse aqui do... Retirar de pauta foi esse também da sustentação do 10-36452. Além do processo número 0011-237, 23-2016, 50079, relatoria da eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão do incidente de uniformização de jurisprudência atinente ao título substituição processual pelo Sindicato Profissional de Alimentação. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, dando sequência, proclamo a unanimidade o resultado dos julgamentos dos embargos declaratórios, tanto aqueles advindos dos processos físicos, quanto aqueles oriundos do PJE, na forma da conclusão dos eminentes relatores, tal qual neles se contém, ao pregão na forma regimental. A distância de quem quer? Para Maria Cristina. Não. Processo de... Tem um PJE de distância. De distância lá. Maria Cristina. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Pouso Alegre, de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. É o número 35, da Sala das 13h15, o RO 11-636-33-2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o doutor Alexandre de Castro Laraia, pelo segundo recorrente presente. O que está acontecendo aqui? Está vendo aqui não? Não está vendo aqui nada não. Deixa eu ver. O site do tribunal. TRT.
T3. Só digita TR3. Tá. Cancelar aqui. Eu já coloquei. É aquele que está indo embora? Como? Doutor Paulo. Oi. Oi. Só um minuto. Aqui. Deixa eu fechar o som. Fala com ele. Oi? Pega um pouquinho. Nossa, já foi adiado. Espera aí. A doutora Paula quer falar com o senhor. Pois não. Eles vieram de São Paulo? Se eu venho de São Paulo, Não tem problema, excelência. Eu retorno na próxima sessão, não tem problema. se não tiver problema. Não tem problema. Tome o tempo que for necessário para análise. Vai ser adiado para a próxima sessão. Perfeito, excelência. Já está intimado já. Eu agradeço a preocupação. Boa sessão. Pois não. Boa tarde. Esquisito, não tá? O que está acontecendo aqui? É no dia 16, né? Entra pelo 16. Paulo F. Vai. Tem, acabou de. Tem lá embaixo, está escrito. Só comigo acontece isso. Eu falo que fala pequena isso. Ou seja, a gente já chega no dia Hein? Fiel companheiro. Você vai lançar. Fiel companheiro. Você vai. Eu continuo. As minhas sexta. As minhas, né? Não, eu vou ter até sexta agora? Meu Deus, tudo bem? Posso garantir. Você mesmo. Mas eu vou até a noite. Eu também. Eu vou até a noite. Não estou digitando, não. Clicando de novo. Estou colocando um Ctrl também. Esse Não Banco entrou, não? Bradesco? Abriu. Para mim está aberto. O doutor não estava com dificuldade de acessar, a página não estava abrindo. Eu não estava abrindo a página, não. Vou te ver aqui também, o doutor Alexandre. Maria Cristina. Vou para ele. Inteligência. Tatiana Alves Rodrigues, né? Qual que é o nome da pauta? Ele é o 35. Tá. Quem está escrito é o... Doutor Alexandre de Castro lá. Doutor Alexandre, boa tarde. Não dá que você está me escutando? Estou escutando perfeitamente. Pois não. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão. Pois não, conheço dos recursos, no mérito dou o provimento parcial ao recurso do reclamado para fixar o horário de saída para as jornadas de trabalho normais como sendo às 18h30, para fins de cálculo de horas extras, bem como para excluir a condenação, o pagamento das comissões. Nego provimento ao recurso da reclamante e mantenho o valor da condenação por entendê-lo ainda compatível. Doutor, tem interesse em fazer uso da palavra? Tenho sim, Excelência. Pois não, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, demais votantes. Eu gostaria de sustentar aqui a respeito do pagamento de comissões, que faz parte do recurso do banco reclamado. Peço vênia a Vossa Excelência, relatora, mas entendemos que o pagamento de comissões pelo Banco Bradesco, ele faz-se necessário diante de que, dentro da mesma agência, existem funcionários que ganham a comissão e funcionários que não ganham a comissão. Os produtos vendidos são os mesmos, né? Todos os funcionários do banco, eles são
obrigados a vender seguro, eles são obrigados não só a prospectar, mas a fazer a venda como em qualquer outro banco, mas somente quem está registrado pela corretora, que é o mesmo grupo econômico, é que recebe as comissões. Essa matéria é uma matéria amplamente discutida, ficou provado no caso, dentro da instrução processual, que existe essa venda, a venda é feita da mesma forma que um corretor faz, o próprio funcionário do banco faz, até porque não existe corretor disponível a toda hora ali dentro da agência, então o próprio funcionário, o próprio assistente comercial, gerente de conta, ele é que faz a venda de seguro, ele que faz toda a tramitação do seguro, porém a comissão ela é paga somente aos funcionários que são registrados pela corretora. Então, considerando que nós temos a inteligência da súmula 93 do TST, né, e que ficou confesso a situação aí, que existe a venda de seguros da mesma forma e que são o mesmo grupo econômico. Então, não há por que alguns receberem e outros não. Então, eu venho pedir vênia, venho pedir o voto divergente com relação a o voto da ilustre relatora. Com relação ao recurso da reclamante, eu venho pedir uma atenção especial em relação ao horário, à fidúcia do cargo como bancário comum. A partir de 2013, a sentença não entendeu como a funcionária sendo uma bancária comum, então deixou-la enquadrada no parágrafo 2º do artigo 224. Porém, em que pesa a nomenclatura do cargo, que sempre os bancos utilizam nomenclaturas pomposas de gerente, subgerente, de coordenador, sempre utiliza essas situações, nós vemos que na verdade não era isso que acontecia. A partir de março de 2013, a reclamante mudou o cargo, mas ela continuou sem prestar nenhum tipo de fidúcia especial. Eu destaco alguns pontos, inclusive do preposto, que ele deixa bem claro que a reclamante não tinha qualquer fidúcia para ser enquadrada no parágrafo 2º do 284, e sim no caput. Abro aspas, que a reclamante não possuía subordinado, que a reclamante era subordinada ao gerente geral e ao gerente que prestava auxílio, que a reclamante também era subordinada ao gerente administrativo, que a reclamante não poderia assinar contratos, somente documentos simples, tais como resgate de títulos e algumas cartas de liquidação, que as operações que a reclamante realizava precisavam ser validadas por outros funcionários. Somente essas falas do preposto já mostram que não existe nenhum tipo de autonomia. Então eu venho pedir para que a reclamante, a partir de 2013, também continue enquadrada no artigo 224 caput. E com relação à imprestabilidade do ponto, eu também venho ressaltar aqui algumas situações. Temos uma testemunha do reclamado que confirma uma situação que é clara com relação a essa imprestabilidade do ponto. Primeiro que o ponto, ele era marcado manualmente e não foi juntado esse ponto manual. Então, ao nosso ver, não adianta nada o reclamante marcar um ponto manual, aparecer no processo um ponto eletrônico que não foi o reclamante que fez. Então, para mim, eu entendo esses pontos que são imprestáveis, sendo que o banco não cumpriu com sua obrigação de juntar os cartões de ponto. E com relação à testemunha do reclamado, que declarou, abre aspas, que se o ponto fosse anotado em alguma oportunidade, havia o registro manuscrito para correção, que o senhor Elielso chegava a advertir que somente poderia ser registrado um limite de horas extras. Essa é a testemunha do banco. Isso já mostra que toda essa situação de que o ponto é imprestável. Esse ponto que foi juntado não condiz com a realidade dos horários praticados. Por esse motivo, entendo como a melhor situação, diante dessa imprestabilidade daqueles pontos juntados que não são os pontos manuais, então que seja considerada jornadas da inicial. E conforme
foi requerido. Então, venho pedir a Vossa Excelência que seja dado provimento ao recurso da reclamada. Negado total provimento ao recurso reclamado. É o que eu tinha a relatar, Excelência. Então, a palavra ilustre relatora. Pois não, presidente. Eu vou me ater especificamente à sustentação feita pelo ilustre advogado, que desde já o cumprimento. E gostaria de dizer que, analisando o processo, verifica-se que essa reclamante teve duas situações funcionais diferenciadas. Até março de 2013, ela exerceu a função de caixa bancário, estando inserida no caput do artigo 224 da CLT, sujeitando-se à jornada de 6 horas de trabalho. A partir de março de 2013, houve uma alteração funcional e essa reclamante passou a exercer a função de gerente e de pessoa física e, ao passar para essa nova função, lógico, ela deixou de exercer a clássica função de bancários, a ela se atribuindo uma fidúcia bancária diferenciada. E, no meu entender, com a devida vênia, ela se enquadra na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, da mesma forma que foi o entendimento de primeira instância. Então, eu continuo mantendo-a no parágrafo 2º do 224 da CLT, em razão da função de gerência exercida. Quanto aos cartões, realmente foi reconhecida pela decisão a imprestabilidade dos registros de ponto, razão pela qual deu-se provimento ao recurso para majorar o horário de saída para as jornadas como sendo 18h30 para fins de cálculo de horas extras. E quanto às comissões, senhor presidente, verifica-se da prova dos autos que não houve nenhuma pactuação de comissão quando a reclamante firmou o seu contrato de trabalho e essas comissões pela venda de seguro, ao que consta dos autos, ela se restringe especificamente aos corretores de seguro. Então, razão pela qual eu não vejo como agregá-la à remuneração da autora. Peço vênia para manter a minha proposta de voto. Doutora Denise. Senhor presidente, eu estou acompanhando inteiramente. Doutora Paula. Não, no caso, eu atuo como terceiro votante, estou inteiramente de acordo, assim se decide. Boa tarde. Excelência, muito obrigado. Bom trabalho. Tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. O processo físico agora, que são Processo físico número 11 da pauta, o AP 610-2014-086. Relatora desembargadora Denise Alves Horta. Voto em segundo desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e em terceira desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Bruno Miarelli Duarte, pelo 7º agravado ausente. Doutora Denise, apenas a conclusão, por favor. Pois não, presidente. É o 11, né? Isso. Rejeito as arguições de intempestividade, preclusão, impossibilidade de execução de empresa que não tenha sido parte na fase de conhecimento do processo, suscitadas em contraminuta pela Via Vêneto Roupas Limitada, e conheço do agravo de petição interposto pela exequente Sheila Félix da Silva. Não conheço, por prematuro, do pedido do senhor Bruno Mogadouro Colela, formulado em contraminuta e ainda com honras de renovar a exceção de pré-executividade, no sentido de que seja afastada a sua responsabilidade pelos débitos da presente execução, por se tratar de sócio retirante da empresa executada. No mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a existência de grupo econômico entre as reclamadas Brione Confecção de Roupas Limitada e B&C Confecção de Roupas Limitada, e as empresas Nicola Colela Indústria de Roupas Limitada, Zione Confecções de Roupa Limitada, Primos Confecções de Roupas Limitada,
Murray Confecções de Roupas Limitada, Plena Ternos Comércio de Roupas Limitada e Via Vêneto Roupas Limitada, e determinar as suas respectivas inclusões no polo passivo da presente demanda, com retorno dos autos à origem, a fim de que se dê regular prosseguimentos à execução. Custas pelos agravados no importe de R$ 44,26. E acrescento fundamentos, senhor Pois presidente. não. Não havendo divergência, assim se decide. Processo 23 da pauta, RO 723, 2014, 136. Relatora, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Revisora, juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. E vota em terceiro, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito, doutor Rafael Andrade Pena, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutora Paula, apenas a conclusão, por favor. 23? 23. 007 de 23. Físico. Físico. João Batista Copucier. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, nego-lhes provimento. Tem direito de fazer outra palavra, doutor? Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes da igreja turma, ilustre relatora, ilustre representante do Ministério Público, data vênia do voto condutor, o reclamante pediria vênia ao voto, especialmente em relação à questão das horas extras, em relação ao tempo de viagem, pedir a reforma do julgado. Nesse caso, excelência, desde a petição inicial, o reclamante apontou que as horas gastas por ele em viagens a serviço jamais teriam sido pagas. Em que pese o reclamante, em sede de depoimento pessoal, ter apontado que registrava no cartão de ponto as horas de viagem, nos autos não há prova dos cartões de ponto. Ainda que o reclamante tenha apontado que tenha havido o registro, tal ponto não serve para invalidar a pretensão. Isso porque a petição inicial fundamenta de que as horas jamais foram pagas. Não se discute se houve registro ou não. Todavia, a ausência dos cartões de ponto por parte da reclamada derrubariam a tese sentencial de improcedência. A improcedência havida em primeira instância foi no sentido de que o reclamante, confessando que as horas de viagens a serviço estariam no cartão de ponto, invalidariam o pedido. Contudo, à luz da súmula 338, a gente tem que ter em tela que como se poderia falar em pagamento com a ausência dos cartões de ponto. Então, especialmente nesses particulares, excelência, a gente pediria reconsideração do voto condutor e que fosse dado provimento ao recurso do reclamante para o deferimento dessas horas extras. Muito obrigado. Devolvo a palavra do relator. Cumprimento, doutor, pela sustentação oral. E em relação a esse tópico das horas extras, tempo de viagem, eu acrescento que o autor ele afirmou em juízo que fazia, abre aspas, que fazia umas 10 viagens por mês, que marcava o controle de ponto, que quando viajava fazia o registro dessas horas no controle de ponto de forma retroativa, de forma a inserirem essas horas no controle de ponto, e que não tinha nenhuma discriminação pelo fato de ser terceirizado, que não vem ao caso. Bom, então isso que ele afirmou em juízo. Por outro lado, na inicial, as folhas 14 e 15, o autor alegou que trabalhava em subjornada em razão de viagens semanais e que tais horas não eram registradas nos controles de ponto, tanto que requer ao juízo que determine a ré a juntada dos cartões de ponto e das ordens de serviço geradas pelas viagens a mando da Usiminas para que ficasse demonstrada tal discrepância. Então, dessa forma, eu compartilho do posicionamento do doutor Gisacol, que reconheceu que houve confissão por parte do autor, no sentido de que até mesmo as horas extras de viagem eram anotadas nos controles de ponto, ainda que de forma retroativa.
Ou seja, inexistindo pleito de pagamento de horas extras pelas diferenças existentes entre o controle de frequência e as horas pagas nos olerites, torna-se, a meu ver, inócua a apresentação dos cartões de ponto por parte da Ré ante a confissão do obreiro, que, friso, limitou a causa de pedir a existência de horas não anotadas oficialmente. E motivo pelo qual eu mantenho a decisão de origem, senhor presidente. Pois não. Doutora Cristina. Acompanhe, presidente, com a Doutora devida Denise. Também acompanho. Assim se decide. Obrigado, muito boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Processo número 7 da pauta RO 1144-2014-015. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Marcos Hermógenes de Almeida e Silva, pelo segundo recorrente ausente. Doutora Denise, apenas a conclusão. Em atenção à determinação do excelentíssimo desembargador, primeiro vice-presidente deste regional, doutor Ricardo Antônio Morhalen, concernente à devolução dos presentes autos a esta quarta turma, tendo em conta o julgamento do incidente de recursos repetitivos do TST, cujo número eu indico aqui, para os fins de direito e com fulcro no artigo 896C da CLT, no artigo 14, inciso 2 da IN 38/2015, editada pela Resolução 201/2015 do TST, e ainda no artigo 15, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução GP 9/2015 deste regional, profiro o juízo positivo de retratação para, a fim de adequar o acórdão de julgamento ao novo entendimento fixado pelo tema repetitivo no que toca ao divisor de cálculo das horas extraordinárias, determinar que, quando da apuração das horas extras deferidas em juízo, seja observado o divisor 180 para o período em que o autor esteve sujeito à jornada de 6 horas diárias e o divisor 220 para o interregno contratual no qual esteve submetido à jornada de 8 horas. Não havendo divergência, assim se decide. Processo número 10 da pauta, o RO 2342-2014-069. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Ronaldo César Ferreira Silva, pelo primeiro recorrente presente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Denise, apenas a conclusão. Não conheço dos recursos interpostos pelo autor, sendo o de folha 396 a 405 verso por intempestividade e o de folhas 411/421 adesivo por observância aos princípios da consumação e da unirrecorribilidade. Conheço tão somente do recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para excluir da condenação o pagamento da multa diária prevista na decisão de folha 88, remanescendo a obrigação de pagar a multa diária estabelecida na decisão de folha 251. Reduz o valor da condenação para R$40 mil e o das custas para R$800 pela ré, sendo-lhe facultado solicitar a restituição do valor pago a maior perante o órgão competente. Queria fazer outra palavra, doutor? Alguma divergência? Não, queria fazer uso da palavra. Pois não. Na realidade, primeiramente, boa tarde, egregia turma. No tocante aqui ao recurso da reclamada, o único detalhe, né, até que Vossa Excelência reconhece, né, tem uma certa redução, mas as empresas hoje em dia, né, principalmente nos dias ordienos, observamos que as empresas têm sofrido em conseguir pagar certas condenações, né, sendo que nesse presente autos aqui,
A empresa foi demonstrada ao longo de 2 perícias que não teve nenhum tipo de culpa, fez cumprimento de todas as obrigações e as ordens judiciais, apesar que o processo físico, né, teve alguns problemas de indas e vindas, em que despachava-se com uma juíza, de repente era outra juíza, mas a empresa foi cumpridora de todas as ordens e despachos judiciais. No caso, a empresa registrou o reclamante, a empresa pagou os salários, né, vencidos, reintegrou, quitou, pagou todas as malhas, medicamentos, tudo aquilo que era necessário para que ele tivesse um pronto restabelecimento e, ao final, né, do término do empreendimento, a empresa até ofereceu para que ele continuasse trabalhando numa obra no estado do Pará, no qual ele não teve interesse. Então, a empresa, né, a reclamada aqui no caso, entende não ser devedora de nenhum ato, né, que seja devido para pagamento ao FAT, né, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, no qual se requer que a empresa não tenha nenhum valor a se pagar em termos de indenização, prova, né, nos autos que ela arcou com todos os despachos judiciais e não deu nenhuma prejudicial ao reclamante, seja de questões físicas ou financeiras. É isso. Eu vou falar de luz relatora. Senhor presidente, a empresa, no meu entendimento, não cumpriu a tempo e modo a obrigação que lhe foi imputada. E, por conta disto, lhe foram impostas a multa derivada de ato atentatório à dignidade da justiça. E, de acordo com a informação prestada pelo obreiro, não impugnada especificamente pela ré, no momento oportuno, o pagamento dos valores determinados na decisão de folha 88 foi efetivado parceladamente em 31/10, 5/11, 13/11 de 2014, o que demonstra a ocorrência de mora injustificada no cumprimento da obrigação de pagar imposta à ré. Apenas em 5/10 de 2015, quase 6 meses após o proferimento da decisão de folha 251, a reclamada efetuou o pagamento dos valores devidos, a se ver pelo comprovante de folha 723 verso, evidenciando mais uma vez o adimplemento extemporâneo e imotivado de suas obrigações. Então, eu estou comungando do entendimento originário de que a reclamada, à vista dos fatos relatados, não observou, como lhe competia, o cumprimento com exatidão das decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, conforme artigo 77, inciso 4 do CPC de 2015. Tendo, portanto, que está configurada, como disse, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do parágrafo 2º do artigo 77 do CPC de 2015. E quanto ao importe da penalidade, que foi arbitrada em R$40 mil, também não estou modificando, na medida em que é adstrito ao limite legal de 20% do valor da causa indicado na hipótese, como sendo R$200 mil. E no que diz respeito às trentes previstas em cada uma das decisões analisadas, entendo aplicáveis no caso de atraso no cumprimento das obrigações ali destacadas, havendo que se ponderar que a multa diária de R$1.000 prevista para a mora na obrigação de anotar a CTPS não é devida, por ter sido motivada exclusivamente pelo autor. E, por outro lado, deve mesmo ser imposta à reclamada a obrigação de pagar a multa diária de R$500 estabelecida na decisão de folha 251, haja vista a ocorrência de seu fato gerador, a saber, o inconteste atraso no pagamento dos valores devidos.
Em vista disso, senhor presidente, eu estou mantendo, então, a conclusão inicialmente lida. Pois não. Atuo como revisor, estou inteiramente de acordo, doutora Paula. Eu também peço vênia ao doutor advogado, mas eu estou inteiramente de acordo com a doutora relatora. Pois não. Assim se decide. Obrigado. Boa tarde. Esse aqui foi o que eu vou tirar de pauta. Esse quadro aqui. 23 já fiz. Esse aqui foi agora, né? 23 não sei. Já? Uai, já está aí? Já está aqui. Esse aqui já foi retirado de pauta, né? O primeiro foi adiado. Hein? Foi adiado. Pedido do doutor Denise. O terceiro advogado está presente. Segundo motivo, que é a Alice? Doutora Alice. É. E é esse terceiro. Pode. Processo judicial eletrônico de relatoria da desembargadora Denise Alves Horta na sala das 13 horas. É o ROPS 11.885-41-2016, o 27 da sala das 13 horas. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Alice Lopes Simões, pelo recorrente presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora Denise, apenas a conclusão. Vou ter que voltar nesse processo. Vou lembrar. É o Luciandro? É esse? Esse é Aperan, não é isso? Isso. Inox, Aperan? é. Rafael Hoffman Santos. Conheço do recurso interposto pela segunda reclamada Aperan Inox América do Sul S.A. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida. Tem interesse em fazer uso da palavra ou aguarde Sim. divergência? Não, tem interesse. Pois não. Boa tarde, ilustres julgadores. Bom, a sentença ora recorrida, ela extinguiu, com resolução de mérito, o acordo celebrado entre a primeira reclamada, que julgou procedente, né, o processo julgou procedente os pedidos do reclamante e fizeram um acordo na primeira audiência, em que a primeira reclamada pagaria para o reclamante a parcela de R$ 9.000. E essa segunda reclamada, a Peran, não anuiu, não mencionou, não se pontuou, tampouco foi a favor das multas aplicadas e pactuadas naquele acordo. Ora, neste momento, a primeira reclamada agiu de má-fé por não ter efetuado sequer o primeiro pagamento da primeira parcela do acordo. É muito mais fácil ela ter suspendido a tramitação do feito, né, e por simples omissão não cumpriu nenhuma parcela, não se posicionou no processo, não mencionou nada sobre inadimplência, enfim. É questionável essa atitude da primeira reclamada para deixar que essa recorrente, a Peran, arcasse com todos os custos e verbas trabalhistas da contratação desse empregado. A partir do não cumprimento do acordo, houve a designação de outra audiência de instrução, né, o processo retornou, né, a audiência ocorreu dia 11/4, ocasião em que houve o depoimento pessoal do reclamante, né, para certificar se algumas alegações deles trazidas na inicial estavam verdadeiras. Ocorre que o reclamante, quando questionado, acabou confessando alguns pontos que eram contraditórios à tese da inicial, como, por exemplo, ele afirmou ter gozado de intervalo entre a jornada, afirmou que utilizava o seu próprio veículo para deslocamento até a empresa, afirmou que, quando saía do serviço, tinha livre acesso, podia fazer qualquer coisa depois, então não tinha jornada sobre aviso. Ou seja, a gente pode perceber que algumas postulações requeridas pelo empregado foi certificado que não existiam. Então, acaba que a empresa está arcando com um custo de que, ora, não era direito efetivamente do empregado.
Ora, excelências, data vênia, o juiz da primeira instância ele deixou de analisar um princípio basilar do direito que é tanto pregado para os reclamantes, que é o princípio da primazia da realidade. Se ele efetivamente não trabalhou, gozou do intervalo, não utilizava, não havia necessidade do vale-transporte, não tinha jornada sobre aviso, por que pagar a ele essas parcelas que lhe são devidas? Bom, além disso, então, o pedido dessa recorrente é que seja decotada essas parcelas que foram determinadas ao reclamante nesse acordo e que não são devidas a ele. De outro lado, é importante destacar que a primeira reclamada ela foi contratada para trabalhar na Peram para prestar serviços especializados. Ou seja, foi juntado, inclusive, o contrato, né, de prestação de serviço com essa primeira reclamada, que especifica quais eram as atividades. Montagem, instalações de equipamentos, enfim, são atividades que não são finalísticas da empresa e que aqui a gente não tem nenhum óbice em relação a essa ilicitude do contrato. Acrescentando ainda aos argumentos trazidos no recurso, é importante que esse tribunal também da Tavene leve em consideração a vigência da nova lei de terceirização, que vem ainda mais acrescentar essa tese do recurso. Deste modo, pugna recorrente que seja reformada a sentença da primeira instância, né, considerando que o reclamante confessou algumas questões que foram abolidas, né, que foram contraditórias à tese dele, mencionada na exordial, e que não condizem com a realidade do ambiente de trabalho dele. Na eventualidade, se esse tribunal assim não entender, que seja observada que a condenação desta recorrente cumpre pelo menos a necessidade de esgotar todas as possibilidades de meios executórios em face da primeira reclamada, porque é muito simples, ela simplesmente pelo fato de não ter comparecido, de ter mostrado boa fé na primeira audiência, agora a segunda reclamada vinha arcar com essa fraude, essa suposta fraude ou essa negativa da primeira reclamada em arcar com as verbas trabalhistas deste empregado. Pois não. Devo falar, Lúcia. Não, presidente. Sintetizando a proposta de voto, a recorrente é a tomadora de serviços da TEC Service, que foi a empresa que realizou o acordo com o reclamante em audiência, mas na presença da recorrente, e ali constou no acordo que, se esta empresa, TEC, não cumprisse o avançado, a Peram recorrente seria responsável subsidiária ou a demanda prosseguiria para que o juiz aferisse a responsabilidade da recorrente apenas para isso. Então, não se pode mais discutir no presente feito as parcelas do acordo, se são devidas, se não são, porque isto já foi decidido lá. Com relação à responsabilidade da recorrente, ao exame do feito, o juiz entendeu que havia, sim, a responsabilidade subsidiária dessa empresa, que era tomadora dos serviços, e a outra empresa prestadora dos serviços. E, com relação à natureza da terceirização, não há que se falar de licitude ou ilicitude, porque a responsabilidade subsidiária ela decorre naturalmente desse fato jurídico que é a terceirização. Ainda que lícita, a responsabilidade subsidiária ela tem que ser reconhecida, no caso, tendo em vista a jurisprudência dominante neste tema. Então, senhor presidente, aplica-se ao caso o item 4 da súmula 331 do TST e não há que se falar em exclusão desta empresa da lide, muito menos em afastamento da sua responsabilidade. Então, eu estou negando provimento ao seu recurso e há um pleito ainda de litigação de má-fé suscitada em contrarrazões pelo autor e que eu estou indeferindo. Isso eu não falei inicialmente, mas eu acrescento que foi indeferido esse pleito do reclamante em contrarrazões. Pois não.
segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutora... Inteiramente de acordo, da Tavênia da excelente sustentação oral, doutora. Assim se decide. Obrigada. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, é o número 23 da Sala das 13 horas, o RO 11-09202-2015. Votam o desembargador Paulo Chaves Correia Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito o doutor Elias Négio Neto, pelo segundo recorrente, ausente. Apenas a conclusão, doutora Denise, por gentileza. Pois não, presidente. Conheço dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa suscitada pela ré e nego provimento ao seu apelo. Ao recurso obreiro, dou-lhe parcial provimento para acrescer a indenização por danos morais o valor de R$ 5.000. Fugiu aqui, presidente. De R$ 5.000, no que toca de R$ 5.000, tendo em vista o reconhecimento de danos morais decorrentes de 2 assaltos. Declaro, para fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que a verba ora deferida tem natureza indenizatória. Acresço à condenação o valor de R$ 5.000 e às custas processuais o valor de R$ 100 pela ré. Pois não. Doutora Paula, a senhora acompanhando? Eu acompanhei, doutor eu fico vencido no que toca a indenização por danos morais, porque eu entendo que é responsabilidade do Estado. Está, por maioria, vencido Paulo Chaves Correia Filho no que toca a reparação por danos morais decorrentes de 2 assaltos, por quanto a responsabilidade é do Estado. Assim se decide. Sábado. Sala da doutora Denise terminou. Agora a sala da doutora Paula. Sala da doutora Paula. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 10 da Sala das 13h10, o ROPS 10.493/27/2017. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Daniel Guerra Amaral, pelo primeiro recorrente, ausente. Doutora Paula, apenas a conclusão, por favor. Conheço os recursos ordinários das partes, por conta próprios e tempestivos, e preencho demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, dou parcial provimento ao recurso ordinário do autor para acrescer a condenação o pagamento de diferenças de indenização de 40% no valor total do FGTS deferidos nestes autos. E nego provimento ao apelo da ré, mantendo no mais a respeitável sentença de D6B3F176 por seus próprios jurídicos fundamentos. Não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, é o número 21 da Sala das 13h10, o RO 11.072/60/2015. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito doutor Renato Luiz Alves Léo, pelo recorrido, ausente. Apenas a conclusão, doutora. Conheço o recurso ordinário, no mérito, nego-lhe provimento. Não havendo divergência, assim se decide. Processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o número 11 da Sala das 13h10, o RO 10.511/37/2015. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Denise Alves Horta. Inscrita a doutora Raquel de Souza da Silva, pelo primeiro recorrente, ausente. Apenas a conclusão, doutora. Conheço dos recursos ordinários interpostos, exceção do tópico do recurso da ré intitulado, abre aspas, o divisor 150, aplicação da súmula 124, inciso 2 do TST, violação direta ao artigo 5º, inciso
2º da Constituição Federal, ante a previsão expressa do artigo 64 da CLT, fecha aspas, por falta de interesse recursal. E, no mérito, nego provimento ao apelo da ré e dou provimento parcial ao recurso do autor para acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária, a título de intervalo intrajornada, do início do período não prescrito, 23/4/2010, até 20/2/2015, com os mesmos parâmetros e reflexos definidos na origem, para as demais horas extras já deferidas. Segundo, determinar que as horas extras deferidas produzam reflexos sobre as licenças-prêmio, APIPs, convertidas em pecúnia ou indenizadas. Determinar que as comissões de agenciamento deferidas produzam reflexos sobre as licenças-prêmio e APIPs. Determinar a integração da parcela denominada porte de unidade à remuneração do autor, para todos os efeitos legais, os mesmos moldes já definidos, né, pela respeitável sentença quanto à integração do CTVA. E para determinar que a incorporação do CTVA e do porte de unidade repercuta sobre as parcelas vencidas e vincendas do contrato de trabalho objeto destes autos. Aumenta o valor das custas para R$ 4.000, calculada sobre R$ 200.000, novo valor arbitrado à condenação. É a conclusão. Pois não, a doutora Denise já está de acordo com a senhora, a doutora tem uma divergência. Cristina já lançou a divergência, então a decisão por maioria. Vencida. Uhum. Vencida a eminente juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, que dava provimento ao recurso patronal, ao apelo patronal, para inserir a reclamante no parágrafo 2º, 224 da CLT. Para inserir, né? A reclamante no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, sujeitando-se a 8 horas diárias de trabalho. E também tem uma outra divergência. Recurso do autor, intervalo intrajornada. E negava provimento ao apelo do autor quanto ao intervalo intrajornada. E a função de gerente lhe confere autonomia para o gozo intervalar. Uhum. Assim se decide. Prisão por maioria. A sala da doutora Maria Cristina. Sala da doutora Maria Cristina Diniz Cacheta. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Cacheta, é o número 3 da Sala das 13h15, o RO 10064-13/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos o doutor Rodrigo Otávio Alves Leite Martins, pelo recorrente, presente, e o doutor Racli Araújo Andrade, pelo recorrido, também presente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor vai fazer sustentação também? São dois advogados, né? São dois advogados. Pois não. Doutora Maria Cristina, apenas a conclusão. É Luciana Cristina, Fundação Hospitalar? Sim, exato, excelência. Só um minutinho, doutor Paulo. Pois não, senhor presidente. Conheço dos recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada. No mérito, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para declarar que o depoimento da senhora Valdete Moreira Viana será considerado sob a modalidade de informante. 2. Para reconhecer a dispensa por justa causa, excluindo a condenação ao pagamento das parcelas deferidas na sentença de 1º grau e a obrigação de fazer concernente à entrega de guias. Ainda para excluir da condenação o pagamento das horas extra, adicional noturno e intervalo intrajornada após o período de 1º de abril de 2013, em virtude da assunção do cargo de gestão diretora clínica, nos termos do inciso 2 e parágrafo único do artigo 62 da CLT. Ainda para excluir da condenação o pagamento do intervalo intrajornada no período de 15/1 de 2011 a 31 de março de 2013.
também para excluir os reflexos das diferenças salariais nas parcelas referentes às horas extras, ao adicional noturno e ao intervalo entre a jornada, após 1º de abril de 2013. E ainda no intervalo intrajornada referente ao período de 15/1 de 2011 a 31 de março de 2013. E para excluir ainda a condenação em danos morais. Declaro a isenção da reclamada quanto aos recolhimentos previdenciários, cota parte patronal, entidade filantrópica. Nego provimento ao recurso da reclamante, reduz o valor da condenação para R$ 40 mil, com custas processuais reduzidos para R$ 800, facultando-se a requerer a restituição do valor recolhido maior pelo procedimento próprio. Senhor recorrente... Estou pela reclamante, Excelência, Luciana Cristina. Pois não. Eu gostaria da palavra, Excelência, eu agradeço a oportunidade. Bem, em relação ao recurso da reclamante, da Luciana, são diversos tópicos aí que foram objeto de recurso. Primeiro, a CCT aplicável. A CCT aplicável no presente caso, reconhecida em primeira instância, que foi objeto de nosso recurso, foi a CCT das instituições beneficentes, o que entendemos não ser aplicável nesse caso. Apesar de constar no CNPJ e na atividade preponderante da reclamada ser uma instituição de assistência social, estamos tratando aqui de um hospital. Então, por ser hospital, temos que atender essa como atividade principal. Não basta a instituição ter benefícios do Estado e não basta ela ter uma constituição, um tipo societário distinto para a gente não adequar a atividade principal dela. Temos que adequar a atividade principal como sendo de hospital e a essa a CCT que seria aplicável no caso. Então, estamos pedindo vênia aqui para que seja aplicada a CCT entre os médicos e as instituições de saúde. Bem, outro tópico. Foi reconhecido o vínculo desde 2010. Em primeira instância, não foi deferido o 13º relativo a esse ano de 2010. Então, a gente está pedindo vênia para que seja também acrescida a condenação, o 13º salário do ano de 2010, que, acredito, por um erro material ou omissão, em primeira instância não foi atendido. Ok? Em relação às férias em dobro, pedimos a condenação em dobro em relação a todas as férias, seja gozadas, sejam não gozadas durante o pacto. Por quê? Porque elas foram fracionadas, inclusive sendo comprovado nos autos, fracionada até com períodos menores de 10 dias, o que, a nosso entender, não seria correto, o que demandaria aí a condenação em dobro das férias, que no caso seria de 2010, 2011 e 2011, 2012. Em relação ao adicional de insalubridade, em primeira instância foi reconhecido que seria devido o adicional no grau médio, pelo simples fato dela ser médica e estar atendendo a pacientes numa instituição hospitalar. Pugnamos aqui pela majoração desse adicional, porque estamos tratando aqui de uma médica que tinha contato permanente com pacientes em isolamento, e paciente em isolamento demanda o pagamento de adicional em grau em 40%, não é? E restou devidamente, em que pese o perito não ter reconhecido isso no laudo, restou comprovado, houve labor em área de isolamento e infelizmente, em primeira instância, não foi atentado para essa situação. Além do que, em relação ao próprio adicional de insalubridade, pugnamos aqui que ele seja fixado em 3 salários mínimos legais, porque a lei 3999 de 61 fixa como salário profissional dos médicos. Então, estamos pugnando aqui pela fixação também da base de cálculo do adicional de insalubridade com base nesse critério. Partindo agora para os pontos que foram objeto de reforma, pedindo a vênia à doutora relatora. Bem, em relação à dispensa por justa causa, não houve... a nosso ver, não houve comprovação de que ela tenha praticado qualquer falta grave durante o contrato de trabalho que permitisse essa justa causa. Pois bem, primeiro a gente tem que considerar que, ao entregar o comunicado de dispensa, não constou no comunicado quais seriam os fatos e as faltas que estariam incorrendo a reclamante.
Então, por esse motivo inicial, já entendemos a nulidade desse pedido, dessa dispensa por justa causa. Ultrapassando esse requisito, que, a nosso ver, não foi atendido, o que já demandaria aí a nulidade da dispensa por justa causa, não foi comprovado falta grave cometida pela reclamante. A reclamante ela nunca foi advertida durante o contrato de trabalho dela. Pelo contrário, só lembrando que esse hospital ele está localizado em Jaboticatubas, e ela foi condecorada por mais de uma vez pelo município de Jaboticatubas pelos bons trabalhos exercidos lá. Entendemos que nos autos não há prova nenhuma de que ela tenha cometido qualquer falta grave, seja durante o contrato de trabalho, seja ao final. Em relação à exclusão das horas extras, acredito que a doutora relatora está considerando ela como um cargo de confiança. Pois bem, Excelência, a reclamante, de fato, ela foi eleita pelos funcionários e designada como diretora técnica e clínica do hospital. Mas nem por isso a gente tem que considerar ela como cargo de confiança. Foi comprovado no processo que ela necessitava sempre da autorização tanto da administração do hospital quanto do conselho curador do hospital para admitir qualquer pessoa, qualquer médico. E isso está devidamente comprovado no processo, inclusive mediante a confissão da preposta, em que reconheceu que, mesmo mediante pedidos frequentes da reclamante para contratar novos médicos, esses pedidos eram negados. Então, que cargo de confiança é esse? Que nem liberdade para contratar médico no hospital ela tinha, entendeu? E, além do quê, que cargo de confiança essa que ela tinha, se foi juntado controle de ponto dela, em que pese pouquíssimos, estamos tratando aqui de um contrato de 2010 a 2015, foram juntados acredito que uns 4 meses de cartão de ponto. Que cargo de confiança é esse que ela tinha jornada controlada? Então, pedimos vênia a discordar do posicionamento da doutora relatora, que entendemos que tem que ser mantida a condenação em horas extras, intervalo entre a jornada e todas as verbas decorrentes da jornada de trabalho da reclamante. Em relação ao dano moral, acredito que seria até consequência da reversão da justa causa aplicada, que ficou devidamente comprovado. Ela foi demitida no meio do hospital, confessado pela preposta de que estavam presentes outros funcionários, pacientes. Além disso, todo o hospital foi feita uma reunião pela presidente curadora da instituição para comunicar o fato de dispensa de justa causa, o que só, a meu ver, já causa um constrangimento enorme de ofensa à honra, à imagem da reclamante, e além de outros fatos que foram fartamente demonstrados e comprovados no processo. Então, Excelência, pugnamos que seja adotado outro caminho, aí, tanto para o recurso da reclamante quanto para o recurso da reclamada, que seja negado provimento a ele, e agradeço a oportunidade pela palavra, Excelência. Pois não. Senhor presidente, eu, depois de ouvir atentamente a sustentação, eu estou com dúvidas em alguns pontos aqui do processo. Gostaria de pedir vista para a próxima sessão para examinar melhor alguns pontos. Tá certo. Você já faz sustentação oral da reclamada também de uma vez? Se o senhor me permitir, é bom porque pode esclarecer, alguns pontos que podem estar obscuros ainda, né? Exato. Tá. Tudo bem, depois, então. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimo desembargador doutor Paulo, relatora, doutora Maria Cristina, demais desembargadores. Eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que o relatório que foi lido aqui nesse momento chegou a me deixar emocionado, eu te falo com toda franqueza, porque trata de uma instituição filantrópica que vive hoje às margens de fechar ou não fechar. Ela tem seu atendimento 100% gratuito em Jaboticatubas, não cobra um centavo sequer de nenhum usuário, nem de medicamentos, nem de internação, vive de doações e de recursos provenientes do SUS, do Rede Resposta do Estado e da Prefeitura Municipal, que repassa R$150 mil por mês para a Fundação. Ela tem hoje uma receita bruta em torno de R$220 mil
quando o Estado e a União repassam o valor dela. E ela tem uma despesa hoje, bruta, de R$ 219 mil. Então, ela fica bem às margens ali, mantendo a sua situação bem precariamente. Não que isso dê o direito de fazer algum erro ou infringir alguma legislação, mas que isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque hoje uma condenação de 100 mil seria, às vezes, a causa de um fechamento de uma instituição dessa. Ou de perder os equipamentos de extrema necessidade, que às vezes não penhora porque ela não tem dinheiro, ou bloqueio de recursos. Para os senhores terem uma ideia, agora em junho, e a doutora reclamante sabe disso, porque ela trabalhou lá por muito tempo, é uma instituição família, onde a diretoria, ninguém tem salário, inclusive eu. Estou aqui hoje, eu sou advogado da instituição já há algum tempo, filantropicamente, eu sou voluntário da instituição. Eu faço hoje o meu trabalho para manter a instituição funcionando. Nós não tivemos até hoje nenhuma causa trabalhista nesse sentido, nenhuma, durante 30 anos de funcionamento. Depois da saída da doutora Luciana, nós tivemos a doutora Luciana, que hoje é reclamante, e o doutor Marlon, que estava junto com ela nessa situação, que trouxe todo esse transtorno. Então, o doutor Marlon também ajuizou uma ação que está tramitando em primeira instância, e a doutora Luciana se insubordinou quanto à sua retirada da diretoria clínica, que já estava vencido o seu prazo como diretora clínica. O doutor, equivocadamente, fala que ela foi eleita. Está provado, inclusive confessado pela própria reclamante, que ela foi indicada pelo Conselho Curador, não houve eleição para que ela ocupasse o cargo. Ela tinha uma gratificação de 40% do salário dela, ela recebia 10 mil, mais 4 mil de gratificação pela função. Então, ela que dispensava os médicos e contratava os médicos, ela que geria a folha de pagamento dos médicos com relação ao controle de ponto, com relação ao controle dos plantões. Era ela que assinava e falava para qual médico ia fazer escala, qual que não ia fazer escala. Quando o doutor fala que ela não podia contratar médico, é porque, quando tinha assim, eu quero mais um médico. Tinha 2 plantões, eu quero o 3º plantão. Aí tinha que passar pelo crivo do conselho por questões financeiras. O cargo de confiança não quer dizer que tenha que ter poderes limitados. A pessoa não tem que ter poderes limitados. Eu posso contratar mais 10 médicos, mais 20 médicos, eu posso encher o hospital e vai pagar como? Com que dinheiro? Então, não foi poderes, ela tinha todos os poderes para contratar e demitir qual médico que ela quisesse. Ela não podia aumentar o número de cargos. Né? É importante que a sentença de primeira instância fundamentou todas as suas decisões no testemunho da senhora Valdete, amiga íntima da doutora Luciana, que ficou no cargo da secretaria, inclusive fez um aumento de 25% aos médicos, sem autorização do Conselho, por ordem da doutora Luciana. Ela concedeu. E logo depois que a doutora Luciana saiu, a Valdete também saiu e foi para o mesmo local de emprego para onde a doutora Luciana foi. Então, comprovado nos autos, com foto de viagem, ela confessou que dormia no mesmo quarto que a doutora Luciana, que viajaram juntas, que eram amigas. E, mesmo assim, foi indeferida a oitiva da testemunha. Para os senhores terem uma ideia, eu tive até foi protestos calorosos com a juíza de primeira instância, porque ela indeferiu todas as testemunhas da reclamada. Não quis ouvir nenhuma. Aí, em protestos, nós tivemos até uma discussão um pouco mais calorosa. Ela, depois, em diligência, resolveu transformar o julgamento em diligência e retomar novamente para ouvir as testemunhas. Porém, ouviu a da reclamante, mas não ouviu o Hamilton, por exemplo, que era da reclamada, e indeferiu a oitiva do Hamilton. Que eu tenho vergonha de falar o que uma doutora falou em conselho, onde tem senhores de 70 anos, um deles saiu, o senhor Lafayette, deixou o conselho, não quis mais participar do conselho, que ele é voluntário, participava para poder da fundação, porque ouviu uma doutora mandar um conselheiro para aquele lugar, em uma reunião de conselho. Ela não aceitou de forma nenhuma ser destituída do cargo de diretora clínica. Ela continuou assinando, fazendo escalas, mesmo tendo outra diretora clínica no hospital. Isso durou por mais de uma semana. Ela querendo se manter no cargo, forçando se manter no cargo, porque ela não queria perder a gratificação de 40%. Ela ia continuar como médica, mas não como diretora clínica. Diante dessa situação, não se viu outra forma, colocando em risco os pacientes, inclusive. Tem um testemunho da senhora Eliene, que é muito claro. Ela fala assim, olha, ela parou de cumprimentar todos os funcionários e continuou assinando os documentos como diretora clínica, mesmo destituída do cargo.
Uma outra situação com relação ao cargo de confiança e com relação a tudo isso aí, que é muito importante, que a testemunha ouvida a rogo da reclamante, o doutor Sérgio, ele foi muito isento. Se vocês tiverem a oportunidade de ir na página 962 do processo paginado, tem o testemunho do doutor Sérgio. A doutora Luciana mandou que intimasse para que ele fosse testemunho no processo. E ele foi exatamente imparcial. Ele foi uma pessoa assim, eu me assustei, que eu achei que ele ia fazer um testemunho tendencioso, porque ele estava junto com ela na situação que não aceitava a questão da destituição dela como diretora clínica, mas não. Ele falou exatamente a verdade, nem para mais, nem para menos. Então, vocês vão ver que ele fala que foi convidado pela doutora Luciana para trabalhar no hospital, que era subordinado à doutora Luciana, que, no final, o convívio entre a doutora Luciana, reclamante, e o conselho estava conflituoso, que ele não sabe por quê, que ela foi destituída do cargo e que eles queriam uma nova eleição. E que eles foram convocados pela doutora Luciana para ir no conselho curador para poder insubordinar-se contra a destituição dela, que queriam que ela se mantesse. Então, diante de toda essa situação, é muito claro para mim que o testemunho da senhora Valdete é tendencioso, não tenho dúvidas nenhuma, inclusive é divergente em vários pontos com as outras testemunhas e ela mesma, que ela ocupava um cargo de confiança. Também não há dúvidas, ela recebia gratificação, ela tinha toda a função de gratificação, mesmo que limitada, que não seja limitada, mesmo que limitada dentro das funções dela, mas era um cargo de confiança e tinha gratificação para tal. Que ela era detentora da jornada de trabalho, ela mesma controlava a jornada de trabalho. Como que não fazia horário de almoço? Como que fazia hora extra? A petição inicial é toda fundada em mentiras, que fazia tempo de sobreaviso. Ela nunca foi no hospital em sobreaviso. Ela chegou a receber 40 mil no mês no hospital. 40 mil, ela controlava. No único mês. Ainda trabalhava em Ribeirão das Neves como concursada. O horário dela, que é conflituoso com o de Ribeirão das Neves, o nosso pedido, nosso recurso ordinário, inclusive, porque peço vênia para divergir nesse ponto, porque nós pedimos que o Ministério Público apure essa situação, porque ficou provado que houve fraude no ponto de Ribeirão das Neves, também no de Jabuticatubas, porque o doutor Sérgio fala assim, às quintas-feiras, eu tinha um acordo com a doutora Luciana, que eu ficava até mais tarde para ela, que trabalhava à noite, até ela chegar de Ribeirão das Neves. Só que o ponto dela está registrado 7 horas. Se vocês pegarem os controles de ponto aí, todas as quintas-feiras está registrado 7 horas da manhã. Ela nunca chegou às 7 horas da manhã. E quem controlava era ela. Ela era a detentora do controle. Então, nesses pontos, provado, o município de Ribeirão das Neves mandou todos os pontos de Ribeirão das Neves. Consta que ela está lá. O que a doutora Ana Cristina falou no seu testemunho? A doutora Ana Angélica, desculpa, as folhas 961, que era determinação do município de Ribeirão das Neves fraudar o ponto. Está lá. A juíza que ouviu, que foi para o precatório em Belo Horizonte, até chegou a mencionar de falar para oficiar o Ministério Público. Ela mesma já ia determinar, porque estava sendo fraudado os pontos de Ribeirão das Neves. Testemunha ouvido a rogo da doutora Luciana. Confessou que fraudava os pontos. Não só de lá, mas não teve confissão de cá, mas as provas comprovam que fraudou o ponto também de Jabuticatubas. Excelências, isso é um absurdo. O que foi proposto foi uma armação. Ela se usou do seu cargo de confiança, que ela tinha todos os documentos, todas as informações na mão. A fragilidade da instituição, porque todo mundo é voluntário, ninguém fica lá o tempo todo. O presidente, todo mundo é voluntário. Ela tinha todo o poder gerencial sobre a situação e, por isso, ela conseguiu fazer isso e, às vezes, confundir em primeira instância. Não sei se confundir, na verdade, porque essa situação toda... Ok. Mas eu só gostaria de pugnar, então, por essa situação, só pedir vênia com relação a essa contradição, para que fosse oficiado o Ministério Público, pedir que o Ministério Público participe dessa situação, para que investigue essa situação com relação à fraude, está provado no processo, tem todos os documentos, declaração, ponto, tem tudo que prova o depoimento da doutora Ana Angélica, as folhas 961, para que sejam tomadas providências com relação ao órgão público de Ribeirão das Neves e das pessoas que fizeram a fraude. E com relação ao processo, peço que seja dado provimento ao processo, ao recurso ordinário da reclamada, para reformar a sentença, inclusive nesses pontos que a relatora falou, que é muito importante e é a continuidade da instituição.
Muito obrigado, excelência. Eu mantenho a vista, senhor presidente. Está certo. Vai ser adiado para a próxima sessão, viu? Boa tarde. Obrigado, senhor. Boa tarde. Obrigada. Cristina, Oi. tem um errinho material. Aonde? Licença. 482 está 782, depois daquele depoimento. Erro material? 782, é 482. Aonde que está isso? Logo depois daquele depoimento. Reversão da justa causa. 482K. É porque fica com o carro aqui. Posso fazer o programa? Pode. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta é o 31 da sala das 13h15, URO 11.383/71/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito Dr. Fernando Antônio Rolo de Vasconcelos pelo recorrente presente. Ela Bem. Ninguém sabe, não. Mas ela não era voluntária. Doutora Cristina, Peraí, apenas só a um minutinho. conclusão. Desculpa, Tudo bem. Desculpa. É porque o processo anterior é complicadíssimo. Deu para ver, excelência. Um abacaxi tanto. É um processo muito complicado, realmente. Qual da pauta, Val? O da senhora é 31? 31. É o 11.383/71. Manuel Marcos, BRF? Exato, excelência. Só um minutinho, por gentileza. Pois não. Isso, conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação a parcela relativa à indenização a título de honorários advocatícios. Mantenho o valor da condenação por entendê-lo compatível. Qual a palavra, doutor? Obrigado, excelência. Nesse caso, excelências, o reclamante pede vênia, especificamente para discordar do entendimento da eminente relatora, só no que concerne a um aspecto do seu recurso ordinário, que é aquele que trata da não limitação do valor da condenação ao valor atribuído à causa. Esse processo nos surpreendeu porque o juiz, em primeiro grau, adotou uma conduta, a nosso ver, data vênia, heterodoxa. Ele determinou que se liquidasse a sentença para que ele proferisse, seguindo a recomendação do TST, etc., para que ele proferisse, embora no rito ordinário, uma sentença de valor líquido. Então, ele determinou uma perícia, a realização de cálculos de liquidação. Esses cálculos foram feitos e o perito apurou o valor real da condenação. Nada obstante isso, o juiz determinou que esse valor fosse reduzido, houvesse um abatimento desse valor, para que a condenação, então, ficasse limitada ao valor atribuído à causa. Quanto nós bem sabemos, data vênia, que a atribuição de valor à causa tem efeitos meramente fiscais e para determinação da alçada e determinação do rito processual. Mas ele, obviamente, no rito ordinário, né, no sumaríssimo, sim, há até essa discussão sobre se pode haver ou não acréscimos nos valores atribuídos aos pedidos na petição inicial quando se trata do rito sumaríssimo, mas definitivamente não me parece haver dúvida nenhuma de que no rito ordinário não tem cabimento essa limitação da condenação ao valor atribuído à causa. Então, é nesse aspecto que o reclamante insiste no provimento do seu recurso para evitar dúvidas na execução. Mas cremos fundamental porque o juiz efetivamente determinou essa limitação. Eu vou falar mais. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, o processo tramitou sob o rito ordinário. Ordinário. Não é isso? Bom, eu vou me ater à fundamentação. Na parte final do dispositivo da sentença, consta as seguintes observações. A presente sentença líquida está fundamentada nos meus entendimentos sobre os direitos discutidos pelas partes, complementada pelos cálculos de liquidação apresentados pelo perito oficial, inclusive os anexos detalhados em suas contas, os quais integram a decisão tanto na fundamentação quanto no dispositivo. Arbitra os honorários periciais em X, a sentença é líquida com valor de R$ 69.000,
902,22, atualizados até 30 de 4 de 2017, razão pela qual fixo as custas a cargo da reclamada em 1.308,04. De início, vale salientar que a liquidação da sentença, nos termos da Recomendação 1/2004, tem o escopo de facilitar a conciliação em linha com a política pública conciliatória estabelecida pelo CNJ, objetivo primário do direito processual do trabalho. A Recomendação número 1 estabeleceu uma alteração da ordem processual tradicional, sem subvertê-la, com o intuito de emprestar maior celeridade à fase de execução a partir da prolação da sentença líquida, dando efetividade ao princípio da razoável duração do processo previsto na Constituição Federal. Quanto à concessão de vista para as partes, no caso de sentença líquida, não há que se falar em abertura de prazo para as partes apresentarem cálculos ou para impugnação previsto no artigo 879, parágrafo 2º da CLD, quando a sentença exequenda já estabeleceu de forma líquida o valor da condenação. Em caso, assiste razão ao reclamante quanto ao alegado prejuízo, visto que atribuiu à causa o valor de 45 mil, sendo que o perito oficial, na liquidação da sentença, apurou o valor bruto de R$ 48.891,34, sendo o valor líquido de R$ 46.024. Ademais, em se tratando de sentença líquida, os valores quantificados fazem parte da condenação. Ressalto ainda que a impugnação dos valores da condenação deve se dar em sede de recurso ordinário, sob pena de preclusão, sendo que eventual acolhimento de seu recurso que redunde em majoração dos valores devidos, os cálculos relativos à liquidação da sentença serão necessariamente objeto de retificação. Eu acrescento aqui que esse caso são aqueles casos atípicos que a gente tem visto lá na primeira instância, salvo melhor juízo, em que o magistrado tem entendido por liquidar a sentença, não é? Ele suspende. Eu até gostaria de trazer a reflexão, essa metodologia procedimental, que o que o juiz faz? Ele profere a sentença, depois ele suspende, né? Nomeia um perito para liquidar a sentença de acordo com a decisão dele, e aí ele fixa o valor da condenação, já arbitra honorários periciais, etc. É isso que a gente tem visto. E é exatamente, acho que foi esse o caso que aconteceu. Exatamente. Eu entendo, salvo melhor juízo, que esse valor liquidado que o douto magistrado faz previamente, salvo melhor juízo, esse valor ele não é hermético, ele não é fixo. Se na condenação... Se na fase de liquidação, a senhora disse. Na fase de liquidação apurasse um valor para mais, eu entendo que a parte tem direito a esse valor da sua condenação. Até porque o recurso, quando vem aqui, ele pode, inclusive, majorar esse valor, ele pode acrescentar, não é? Parcelas que não foram deferidas. Não só das parcelas que foram reconhecidas ou não reconhecidas, bem assim como os valores que foram atribuídos. Exatamente. Então, eu acho que esse é um procedimento que ele faz, que a minha fundamentação é no sentido de objetivar e estimular uma eventual conciliação das partes. Fica mais ou menos estabelecido um parâmetro de valores para efeito de conciliação. Mas eu, particularmente, não vejo isso como um óbice que, em execução, se apure um valor maior. É o que eu estou entendendo. Submeto a apreciação dos colegas. Posso, senhor presidente? Pois não, doutora Denise. Eu tenho uma posição diferente, porque eu entendo, se o juiz, na sentença, fixou um valor da condenação referente a determinada parcela, se no recurso, se não for objeto de recurso e se o tribunal não mudar aquilo, em liquidação aquilo não vai ser mudado, não, mas apenas a correção. Sim. Juros e correção que vão incidir ali, né? Então, o que o juiz fixar na sentença como valor devido, se o tribunal mantiver, negar provimento ao recurso da parte, não alterando, portanto, os valores... Haverá correção. Haverá apenas a correção monetária na liquidação. Então, aí é tal coisa. Se o juiz estiver errado na hora de liquidar ali, pronto, vai transitar desse modo, não vai poder corrigir. Porque transitou, assim, o valor
que foi a sentença líquida. Né? Eu entendo assim. Então, qualquer redução, qualquer coisa que o juiz faça ali na sentença, se transitar assim, acabou. Eu entendo. Né? Porque, senão, qual o objetivo? Qual seria, então, a vantagem de se proferir uma sentença líquida? Eu sei que é uma determinação, inclusive, até o ministro Ives, né, ele fala sempre nos pronunciamentos dele que o sonho dele seria que toda a Justiça do Trabalho passasse a proferir sentenças líquidas, acórdãos líquidos, etc. Mas, sinceramente, eu acho isso assim, muito difícil e traz, sim, uma certa apreensão, né? Porque na liquidação, se tiver alguma coisa errada ali, transitou na fase de conhecimento, acabou. Aí só vamos discutir júri e correção. Agora, neste caso aqui, em específico, não me pareceu que tenha havido assim uma prejuízo. Porque a não ser que tenha havido de parte do reclamante uma impugnação ao valor que o juiz encontrou na condenação de cada parcela. Não me pareceu que o fato do reclamante ter indicado um valor, atribuído um valor à causa, e o perito ter apurado outro. Não me pareceu que isso tenha trazido algum prejuízo, a não ser que tenha uma discussão a respeito do valor apurado pelo juiz naquele item. Né? Ele apurou 20 mil. O juiz entendeu que a condenação no item tal, por exemplo, horas extras, 20 mil, aí a parte vem e fala, não é, isso aqui é pelo menos uns 30. Aí tudo bem, né? Seria isso, doutor? Não, Excelência, se me permitem. Até pelo que eu captei da leitura feita pela eminente relatora, do voto dela, já haveria uma diferença entre os 45 mil que foram atribuídos à causa como valor e os 48 e qualquer coisa que o perito já apurou. Quer dizer, se prevalecer, né, como Vossa Excelência bem disse, é exatamente essa aflição que nos traz aqui, se prevalecer o entendimento de que a determinação do juiz é mesmo a de que a condenação fique limitada ao valor que foi dado à causa, então já haveria inicialmente esse prejuízo, ainda que relativamente pequeno, mas, né, já quase 10% do valor da condenação, não é desprezível. Mas, para além disso, Excelências, o reclamante entende que esse método não pode ser aplicado porque haveria aí, sim, a supressão do direito ao contraditório. Não houve um contraditório amplo sobre... ele não teve a oportunidade de fazer a sua conta de liquidação, de impugnar a conta de liquidação, né, de se valer de assistentes técnicos e etc. Então, só por isso, entendemos nós, que o procedimento não vale, pelo menos assim como ele foi aplicado nesse caso. Então, seria necessário, sim, como Vossa Excelência bem disse, doutora Denise, que se mantivesse aberta nessa linha de entendimento da eminente relatora mesmo. Quer dizer, o nosso receio é que, diante dessa sentença, prevaleça o entendimento da doutora Denise. Isso é que o reclamante quer que se esclareça, evidentemente, declarando-se que os valores apurados pelo juiz, por determinação do juiz, podem, quando muito, servir de referência para as partes eventualmente se aproximarem e tentarem se conciliar. Mas eles não teriam nenhum valor como vinculativo, não é nada vinculante. Eles não poderiam vincular. Então, nesse aspecto, sim, o reclamante até se submeteria ao voto da eminente relatora, mas desde que se explicitasse isso, né? Essa que é a dúvida, é exatamente a angústia do reclamante. Quer dizer, se prevalece o entendimento, como o que a doutora Denise acabou de dizer que, né, seria a princípio dela, isso nos parece assaz complicado.
Doutora Denise, a senhora me permite, eu queria fazer um esclarecimento após a lúcida sustentação do advogado, que me trouxe uma convicção maior. Quando o juiz de primeira instância ele determina que se liquide aquilo que ele condenou, o valor apurado pelo perito não observa, como bem colocado pelo advogado, não observa o contraditório. Ele, naquela fase lá, ele não traz o contraditório. Então, o que o advogado tenta fazer é, em recurso, dizer que aquele valor não corresponde ao valor que eles... a senhora entendeu o que eu estou dizendo? Ele faz assim, nem sem observância ao valor nem renúncia. Atribuído à ação. Então, o que o reclamante quer é o que sempre se praticou, que na fase própria de liquidação se apure o valor integral da condenação. Realmente é complicado. Eu entendo que a parte, quando recorre, então ela vai ter que discutir o valor. Ela vai ter que discutir o valor no recurso. Olha, eu não concordo com o valor das horas extras que o juiz encontrou de 20 mil. O meu valor é X. Então, a partir daí, vai incidir a correção monetária apenas quando transitar em julgado. Agora, entendo também que, para se evitar qualquer dúvida, pode-se fazer a ressalva na conclusão do voto. Era isso que eu ia... Ao invés de simplesmente se negar provimento, fazer uma ressalva no sentido de que os valores encontrados na sentença são meramente ilustrativos. Exatamente. E não obstam... Não são vinculativos para a fase de execução. Exatamente. Eu acho que aí, colocando isso, resguarda a parte de qualquer eventual mal entendido na execução. Eu concordo. Se o senhor me permite, presidente... adequação. Eu até acho que essa questão é uma questão tormentosa, porque esse é um procedimento... muito próprio do juiz, do próprio juiz, ele que tem esse entendimento, esse procedimento. Então, se Vossa Excelência me permite, depois desse debate, desses esclarecimentos, da pontuação do advogado e mesmo da nossa reflexão, eu queria vista para a próxima sessão, só para eu fazer a adequação do voto, que eu vou acolher essa sugestão da doutora Denise, em princípio, no sentido de dar uma melhor explicitação à parte dispositiva da sentença, para evitar qualquer problema na fase de execução. A senhora... Porque, no caso aqui, ressalvada a melhor exegese, claro, uma vez negado provimento, o processo já está liquidado. Exatamente. Negou provimento... Eu digo, não tem como discutir a liquidação. Esse é o risco, exatamente esse. O que eu penso é assim. Então, não pode embargar, não pode... Não, pois é. Então... Transita em Exatamente. Aí transita em julgado nesses valores que o juiz colocou na sentença. E é exatamente isso que a aflição do advogado. Exatamente. Como ele não teve oportunidade de debater, de contestar os valores, não sabe se estão corretos, se não estão. Não toca ao segundo grau, rogata máxima vênia, também discutir os valores já apurados, que seria uma antecipação mistura de recurso ordinário com a grave petição. Aí a gente teria que contratar um perito, cada gabinete tinha que ter um perito para poder dar vista para aquela coisa toda. Assim, só... E é usual, eu falo porque tem vários e vários casos, julga procedente, avisos, férias, terceira, adicional, tem razão. Ponto. Suspendo o meu perito, doutor fulano de tal, fixando os honorários e tanto. Ponto. Aí, pronto. Aqui que toca a parte. Esse caso aqui é complicado. Primeiro, se rebelar primeiro não só contra as parcelas contra a qual se surgiu, assim como o valor que foi atribuído pelo perito, porque não lhe foi facultado o contraditório. Exatamente. Por valor totalmente astronômico, tudo. E eu vejo que toda sentença é isso, não é a primeira vez. Porque, na verdade, doutor Paulo, o que, assim, salvo o melhor juízo dessa reflexão aí que a gente fez... Não só de sumaríssimo, ordinário, ordinário, especial, tudo... porque, não o meu, mas segundo o entendimento da turma, até seria contraditório com
o entendimento nem sumaríssimo. Exatamente. Porque a turma entende que não liquida, aqueles valores não limitam. Não limitam, exatamente. Então, haveria então, na verdade, um conflito aí com o entendimento da própria turma. Exatamente. Eu acho que limita. Eu acho que no sumaríssimo... A artigo 852... acho que limita. A parte deu aquele valor, é aquele. Agora... Ressalvados juros de correção. Ressalvar juro e correção. Mas se a turma entende de outro modo, aí estaria conflitando com o eventualmente decidido aqui, agora. E eu acho também que o que o voto precisa ajustar, vamos assim dizer, não é no sentido... Eu acho que ele tem que dar um provimento para esclarecer e não negar provimento. Entendeu? Tem que dar um provimento para dizer que os valores apurados até então não limitam aqueles eventualmente apurados em fase de execução. Não é isso? Exatamente. Até para assentar com o entendimento majoritário dessa turma. Aviso, o processo já veio liquidado. Entendeu? Tal qual, assim igual você falou, porque o valor encontrado foi 48, quando o valor da peça trial foi 45 mil. Ainda que de menos de 10%, o que vale não é o valor intrínseco do numerário. Eu acho que a conclusão dispositiva é no sentido não de negar provimento, mas de esclarecer que estes valores não são facultados às partes. Os valores que entenderem devido no momento processual próprio. Exatamente. Perfeito. Então, por essa... Ficando facultado às partes, no momento próprio, a apresentar os valores que entenderem pertinentes. Da foto daquela provimento 01, salvo engano, de 2000. Exato. O artigo 800 é da recomendação 1/2014, né? Mas essa recomendação é do CNJ. Agora o outro é provimento... É o provimento 4, né? Do tribunal. O senhor se refere ao 4. Mas a sugestão do senhor é retirar para a próxima sessão para fazer a adequação, ou a gente já pode julgar com essa adequação? Para não dar efeito contraditório, né? Porque vai adequar fundamento também um pouco, é preferível adiar, né? Então fica para a próxima sessão, se Vossa Excelência permitir. Perfeitamente. Obrigado, doutor Fernando. Prazer, muito obrigado. Boa tarde. Doutor. Prazer, boa tarde, doutor. Pois não. A solução aqui já... Fusão, julgo procedente, total... Sucumbente no objeto responderá fixados... Por que deixou de ser? Tal.